Boa noite. Boa noite. Olha, que maravilha. Tudo tranquilo? Bem-vindo, doutor Breno. Tudo bom? Como é que tá? Boa noite, Amanda. Tudo bem? Graças a Deus. Tá tudo tranquilo com Feliz com sua vocês? presença. Tudo bem. Feliz com sua presença, com a presença de todos que estão aqui, já acenando e fazendo Agradeço barulho todos, aqui né? na rede. Oh, coisa boa, né? Eu coloquei aqui um pedacinho do Sal da Terra, de Beto Guedes, né? Para lembrar que vamos precisar de todo mundo, né? Para banir no Com mundo a certeza. opressão e para esse novo tempo. Então, gente, assim, é com muito amor, muito carinho, com muita presença que eu recebo essa pessoa especial, um ser de luz que está aqui hoje para Boa noite. fazer uma união com todas as luzes que estão aqui, com todas as que não puderam chegar também. Então, assim, a palavra é sua, doutor Breno. Fale, converse, faça como quiser. Eu vou estar por aqui para conversar, dialogar, interceder. Se tiver algumas perguntas aqui. A palavra é sua, meu amor. Nós estamos loucos para conhecer a sua história, saber o que você tem para compartilhar com a gente. Tudo seu aqui. Olha, muito obrigado pelo esse convite, né? O intermédio da conexão foi feita Sua pela maravilhosa Andréia, né? André. Que uma pessoa muito querida, muito amada, especial na minha vida, que Na eu nossa. conheci na nossa e conheci ela também num momento de dificuldade. E ela teve uma generosidade gigantesca por se conectar comigo, né, no momento que eu estava precisando receber um apoio das pessoas, e ela conheceu a minha história e teve esse carinho, essa generosidade de se disponibilizar, né, para me ajudar. E a primeira coisa que ela fez foi compartilhar um pouco da história dela e me mandou o livro, um livro dela de presente, né, porque eu estava confinado, né, em casa, bem debilitado, aguardando o meu transplante de coração. E aí é muito bonito quando algumas pessoas, às vezes, sem mesmo conhecer a gente, não só ela, eu tive essa manifestação genuína e espontânea de muitas pessoas que não me conheciam e elas estavam fazendo questão, né, de trazer uma palavra, um carinho, uma dica, orações. Então, assim, foi uma coisa muito maravilhosa, assim, essa manifestação que eu recebi. E a Andréia acabou se tornando uma grande amiga, né? E acabamos percebendo que tínhamos projetos e propósitos semelhantes, né? E compactuávamos muito da mesma dificuldade, né, de exposição, né, de falar em Sim. público, né, e aí a gente também, meio que conjuntamente, começamos a trabalhar romper essa limitação que a gente tinha. Então foi uma coisa muito bacana, né, que foi um empoderamento, uma colaboração, né, até nesse sentido. E a gente se propôs a começar a conversar junto, fizemos o compromisso, né, de estarmos fazendo lives todas as quinta-feiras à noite, né, e temos feito isso já desde sempre, né, sempre trazendo assuntos diversos do que o pessoal solicita, né, sobre a demanda das pessoas, e isso tem sido uma troca gigantesca de conhecimento, informação e crescimento, né, para mim, para ela e para todas as pessoas que têm ancorado, né, as conversas, têm participado, trazido as suas situações, as suas, o seu amor, a sua atenção, o seu tempo, né, para estar aqui com a gente, igual as pessoas que estão aqui dentro hoje também, né, Exatamente. para escutar o nosso papo e se disponibilizando, né, a fazer parte desse movimento, né, para tentar manter esse equilíbrio da positividade, do amor, né, sempre mais elevado aí, independente de qualquer tipo de situação que aconteça, apesar dessa situação ser uma situação
está um pouco mais delicada para o entendimento das pessoas, né? E algumas pessoas estão só entendendo a situação como uma situação de risco iminente ali à saúde física, Sim. né? Outras pessoas têm entendido isso como uma necessidade, né, cósmica, universal, de renovação. E foi muito interessante porque a gente se propôs a falar aqui, né, sobre o propósito da gente estar sempre buscando essa evolução, né, baseada no amor. Um pouco diferente da minha história, né, que ela foi uma história inicialmente baseada nessa evolução a partir da dor, Sim. né? Então, eu Tem tive muitos essa... aqui que não conhecem a sua história. Podia falar um pouquinho só, um pedacinho para introduzir para. Sim. Tá, eu vou resumir então para o pessoal. Eu sou médico, né? Eu sempre trabalhei com medicina preventiva, filho de médico, meu pai também trabalha com isso há muitos anos, meu pai tem mais de 70 anos de idade. E eu sempre fui atleta, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, joguei futebol de campo amador, eu era quase que um multiatleta, de chegar a competir, enfim. E em 2012, numa partida de futebol, eu tive uma lesão, né, um acidente no esporte, eu rompi a panturrilha, tive um edema ósseo, e eu tratei de uma forma que os médicos têm um pouco essa tendência de fazer, né? Ah, pô, isso aqui não é nada. Sim. E aí, nada vai acontecer com a gente e tudo. Então, a gente tratou um pouco de forma largada. Isso evoluiu para uma embolia pulmonar. Eu estava dirigindo e aí consegui chegar, eu mesmo dirigi até o hospital, sofrendo uma embolia pulmonar e tive 5 paradas cardíacas na frente do plantonista, que me conhecia, que tinha estudado comigo no cursinho. Uhum. E ele me reconheceu, porque a enfermeira achou, por eu ser muito tatuado, achou que eu estava drogado e ela ia me colocar no soro. Esse fato é incrível. Ela achou que eu estava drogado e ela ia me colocar no soro. E esse cara tinha falado ok, que era virado do plantão. Aí eu acho que o anjo da guarda meu e dele deu um estalo. Ele saiu no corredor, me olhou assim e me viu. Fazia muito tempo que ele não me via. Porque eu tinha formado antes dele, ele tinha sido um colega de cursinho e tal, eu era mais velho. Aí ele me viu e falou para a enfermeira assim, nó, traz esse cara aqui para dentro que ele é atleta, ele não bebe nem nada, e ele é meu amigo. E aí eu tive 5 paradas cardíacas na frente desse meu amigo. Coincidentemente, quando eu acordei no CTI, né, Deus é maravilhoso, eu estava todo amarrado, cheio de furos, levei muito choque no peito e estava assustado, não tinha entendido o que tinha acontecido. Ele estava sentado do meu lado, ficou sentado a noite inteira do meu lado, do ladinho, assim, me esperando acordar, e ele ficou me esperando acordar para me agradecer. Aí eu falei assim, como assim? Pô, eu sei que me massageou, me salvou, o doutor Marcelo. Mas eu tô aqui para te agradecer. Eu falei assim, mas por quê? Ele falou, Breno, não sei se você ficou sabendo, na semana da minha formatura meu pai foi assassinado, e aí eu tive que tocar os negócios da família, e eu tinha prometido para meu pai, antes de formar, que eu seria cardiologista. Então eu estava cumprindo com uma promessa que eu fiz para meu pai. Isso era os últimos 2, 3 meses dele de residência no Biocor aqui em Belo Horizonte. E ele ia finalizar para cumprir a promessa do pai dele e ia tocar os negócios da família no interior. E aí, na hora que ele estava lá me esperando para acordar, eu queria te agradecer porque hoje eu entendi qual que é a minha missão, porque hoje eu acabei de salvar um amigo, um colega, então eu entendi que eu estava precisando de uma resposta e a minha resposta foi essa, foi você. E aí a vida é muito maravilhosa. E ele está firme, tocando as duas coisas, o negócio da família dele, né? E continuando com um cardiologista maravilhoso, eu vejo ele e falo, meu anjo da guarda, e ele fica... Né? Então, assim, começou assim. Aí, nesse processo, por conta dessa situação, eu recebi vários nãos na minha vida. Falaram que eu não ia poder nunca mais fazer esporte, que eu ia mal fazer uma hidroginástica, uma caminhada, uma bicicleta, e que eu teria que tomar muitos medicamentos o resto da minha vida, anticoagulante, para descobrir que eu tinha uma trombofilia. E aí aquilo me deixou, né, extremamente assim,
chateado e revoltado, porque eu falava, pô, eu sou um cara que trabalha com promoção de saúde, prevenção, sou atleta, faço tudo, sou bom, ajudo as pessoas, sou um cara que, pô, sabe, estudo pra caramba, aquelas coisas todas, fiquei só falando todas as minhas qualidades e não fiz aquela reflexão dos meus defeitos, né? Mas é óbvio, né? A gente tem que enaltecer as qualidades também, mas tinha muita coisa que precisava mudar, mas eu não estava vendo. E aí eu sofri muito com esse entendimento do porquê aquilo tinha acontecido comigo. E foi muito sofrido esse entendimento do porquê, né? Então, eu fiquei preso nesse circuito do porquê. E aí o que aconteceu, o que me fez sair desse circuito do porquê e tentar buscar outras coisas, foi quando eu entendi que eu tinha que mudar a pergunta, que eu tinha que entender para que aquilo tinha acontecido comigo, né? O que aquilo estava trazendo, né, de necessidade para que eu fosse uma pessoa diferente. E aí, nesse momento, sabe, eu comecei a estudar, eu recorri a várias doutrinas, várias religiões, né? Naquela época eu vim de uma formação católica, né? Eu estudei no Colégio Marista, enfim. E aí comecei a buscar essa ajuda, né? Tanto em outras doutrinas, outras religiões, e comecei a estudar. E aí eu fiquei frenético nisso, porque eu falei assim, talvez eles vão me ajudar também, né? Me ajudar para que isso aconteceu e por que isso aconteceu. Então eu fiquei ainda querendo as duas respostas, as duas coisas, né? E acabei fazendo vários cursos, né? Frequentando todo tipo de doutrina que você imaginar, a fundo mesmo, né? Porque as pessoas elas têm um conhecimento um pouco raso, superficial do que elas realmente são. Sim. E como eu estava precisando realmente de uma resposta, eu comecei a mergulhar a fundo, comecei a estudar. Aí, nesse processo todo, nessa jornada, eu tenho formação em Reiki, Magnify Healing, sou coach Magnify Healing pelos Estados Unidos. Eu tenho formação em terapia transdimensional pelo Núcleo do Fogo Sagrado. Eu tenho experiências xamânicas. Eu tenho curso em física quântica. Eu tenho pós em Ayurveda pela Abra, do Rio de Janeiro. Então eu comecei a ir atrás disso tudo, sabe? Para poder correr atrás, né, dessas respostas. E entendi depois desse caminho, né? E aí frequentando vários lugares, né, que não era por quê, era para quê. E aí eu comecei a me desafiar, né, a ser uma pessoa melhor do que eu era. Mas para eu ser uma pessoa melhor do que eu era, eu tinha que entender quais eram os meus defeitos, né, e confrontar eles, né, aceitá-los. Não confrontar de uma forma agressiva, de uma forma carinhosa, né, porque se você confronta de uma forma agressiva, né, você não gera uma proatividade em relação a nada daquilo, você só gera mágoa, né, raiva, né, e às vezes remorso, né. Sim. Então eu entendi que cheguei a confrontá-los dessa forma e vi que aquilo não estava me trazendo uma luz, portas, não estava abrindo portas. Então eu falei assim, não, eu preciso entender que aceitar todas essas questões e ter paciência para trabalhar elas de forma gradual, da forma que eu conseguisse, né, trabalhar. E aí isso foi, né, melhorando. Eu tenho algumas apresentações que eu coloco lá. Vaidoso, extremamente confiante, papá, workaholic, papá, umas palestras, eu coloco tudo lá. Aí eu pergunto, que isso, cara? Isso é tudo isso? Assim, mas a gente tem que, né, entender tudo. Só que aí, com o entendimento que eu tinha que viver da melhor forma que eu pudesse viver a cada dia, várias situações foram se abrindo na minha vida. Então eu voltei, sabe, a até competir jiu-jitsu de novo. Cheguei a lutar o Mundial da Califórnia em 2014. Olha, eu fui em Long Beach, disputei esse Mundial, não ganhei, mas fui, né? Imagina, um cara que, pô, com sequela de trombose na perna, que tinha uma hipertensão pulmonar por conta da embolia pulmonar, e tinha tido 5 paradas cardíacas, você tá lutando no Mundial de Jiu-Jitsu da Califórnia, para todos os uma grande vitória divina. E aí era um milagre para as pessoas entenderem aquilo, né? Mas eu nunca tinha exposto para muitas pessoas esse processo. E continuei nessa minha jornada com os estudos, enfim. E aí eu fiquei fui vendo que a minha vida estava ficando cada vez melhor do que ela era antes mesmo que tudo tinha acontecido. Então foi uma coisa fantástica. Então surpreendendo os meus médicos, enfim. Mas em 2017
eu fui trocar um anticoagulante e por conta desses vacilos que são humanos mesmos nossos, né? A gente cria um pouco mais de confiança, a gente está... Isso é um defeito que muitas das pessoas que trabalham no mundo holístico, que estão à disposição do mundo espiritual, elas acabam entendendo que talvez elas sejam um pouco... Elas se enganam, às vezes, que elas sejam um pouco mais especiais do que as outras pessoas e talvez por elas estarem em conexão, elas têm uma proteção quase que imediata e não é assim que acontece. Não né? é. Não é. E aí eu fui numa troca de um anticoagulante, fiquei sem tomar ele, eu infartei, sabe, em 2017. Aí tive E foi outro milagre, porque o tipo de lesão que eu tive, eles falam que é a lesão que quando você tem essa obstrução na coronária, é a morte mais gostosa. Você obstrui, você cai e nem sabe que você morreu. Mas por eu não ter morrido, foi a pior dor que eu senti na minha vida, porque aí a dor ela é excomungante, né? Realmente, então, todos os médicos falaram, olha, essa era a dor que você tinha que ter pedido para ter acontecido com você, porque você não ia sentir nada, você ia cair duro e ponto. Mas como você não morreu, você sentiu uma dor muito... uma das piores dores que você podia ter sentido na sua vida. E realmente foi. E tive uma lesão grave, né, no coração. Mas continuei nesse processo, né, com todo esse mindset, com esse apoio espiritual, energético, médico. Tanto é que em 2017 eu implantei um desfibrilador portátil no meu peito para eu poder continuar a ter a condição de fazer atividade física. Sim. Porque com esse desfibrilador, se eu tivesse alguma coisa no coração, ele dava um choque instantâneo. Então eu conseguiria preservar a vida, caso tivesse urgência, né? Até isso eu cheguei a fazer no final de 2017, em dezembro de 2017. 2018, eu fui para os Estados Unidos visitar todos os centros lá na Califórnia, que aquele documentário Rio mostrou. Fui no Half Mass, fui em vários lugares. Tá? Visitei muitos lugares. E voltando dos Estados Unidos, eu tive uma embolia pulmonar voltando de lá. Aí outra internação. Aí o coração machucou. Quando eu infartei, machucou o lado esquerdo. Na embolia machucou o lado direito. E aumentou a minha hipertensão pulmonar. Mas mesmo assim eu tentei fazer atividade física. Quando foi em outubro, isso tinha sido em julho de 2018. Quando foi em outubro de 2018, eu sofri um choque cardiogênico. Eu fui fazer um tratamento complementar alternativo e ele teve uma interação com a minha medicação. Então minha pressão foi 3/2. E aí eu também... Quase de novo. Quer dizer, os médicos falaram que eu cheguei morto no hospital, né? Na verdade, quando eu infartei, realmente... Quando eu cheguei no hospital, o pessoal já tinha falado para minha família que não era para ter muita esperança, que eu estava inconsciente, que eles iam tentar desobstruir. Então, então aí entrou dentro das questões das minhas... Então, em 2012, eu tive minha primeira experiência quase morte, que eu tive 9 minutos de paradas cardíacas, né, entre todas as ressuscitações. 2017, no meu infarto, eu também cheguei praticamente morto. Mas como eu era médico, filho de médico, eles tentaram fazer as situações, mas aí eles conseguiram. Porque eles chegaram a falar lá para minha família que eu já tinha ido para o saco. Eles chegaram a falar com a minha família em 2017. E em 2018 também eles só me levaram para o hospital, porque eu estava roxo, completamente roxo, com boca roxa, extremamente frio. Eles levaram com meu pai, estava presente quando eu tive o choque. Então eles levaram. O SAMU levou porque, vamos levar para a gente fazer o protocolo. E aí deu certo e beleza. Só que aí saí do hospital e aí tive que, realmente o coração estava muito machucado, o pulmão também estava, então tive que entrar na fila de transplante do coração. Eu entrei em dezembro, entrei em janeiro, entrei em dezembro de 2019 na fila do transplante. 8 de 1 de janeiro, 8 de 1 de 2020, eu fui chamado para realizar o transplante. Eu fiquei menos de 30 dias na fila do transplante, meu doador apareceu. Aí eu também fiquei, minha cirurgia ela foi um sucesso, mas aí eu ainda fiquei ligado em extracorpórea, porque o meu coração não estava querendo bater por conta da hipertensão pulmonar que eu tive. E aí também a minha cirurgia então foi do dia 8 para o dia 9. Também porque eles não estavam conseguindo fazer meu coração bater, do meu novo coração bater, depois que tinha sido feita a cirurgia. E aí também chegaram a falar para minha mãe, para meu pai, o negócio lá não tá bom não, a cirurgia foi um sucesso, mas o coração dele não quer bater, ele tá no coração de suporte, e vamos ver o que dá. Então aí acabou que deu tudo bem, eu tô aqui, né, falando com vocês, graças a Deus. Ainda bem. Né?
eu fiquei um tempo recorde no CTI do hospital, também contrariando as melhores previsões, expectativas dos meus médicos, porque naquele momento eu falei assim, agora eu tenho que fazer uso de todas as maravilhas que chegaram até mim, né, ao longo desses 8 anos aí de vida, né? Então, falei, agora eu preciso colocar isso realmente em prática. Né? E aí eu falo o seguinte, né? Então, o que seriam 40 dias no CTI se tornaram menos de 20 dias. Então, e aí a questão da fé, do trabalho mental, dos exercícios, das meditações, das invocações, né? De sentir as coisas da forma como elas deveriam ser, né? Então eu fui conseguir trabalhar. E por que eu acho que é interessante eu contar essas coisas para as pessoas, tá? Eu estou vendo algumas pessoas escrevendo, nossa, olha, gente, eu estou aqui para exatamente trazer esse tipo de palavra para vocês. Nenhuma história é mais vitoriosa que a outra. Sim. Nenhum problema é maior do que o outro. Nenhum medo é maior do que o outro. Porque tudo está vinculado com a percepção de como a pessoa enxerga aquela situação. É a mesma coisa que eu convidasse vocês a perguntar assim, qual medo é pior? O medo de altura ou o medo de escuro? O medo de barata ou de formiga? Não existe. É a forma como a pessoa entende e como ela reage diante dessa situação. Né? Então tem pessoas que reagem com as situações como se elas fossem provações. E tem gente que reage com as situações como se elas fossem lições. Como se elas fossem um momento de aprendizado na vida da gente. Então, esse contexto que aconteceu comigo, né? Eu estou contando aqui o que aconteceu, não talvez todas as transformações que passaram comigo. E o que eu tento trazer, né, é que às vezes a gente tenta graduar as coisas, concorda? As pessoas graduam isso. Nossa. Ou racionaliza, né? Demais. Racionaliza, gradua, tenta comparar. Né? A gente só pode comparar com a gente mesmo, né? O que eu era ontem do que eu sou agora. Né? Ou que eu fui lá em 2012, ou que né? Só com a nossa história. Não dá pra gente comparar com o outro, né? Sim. Então eu acho assim, a gente fica às vezes exigindo, né? Ou sofrendo por esperar das pessoas algumas qualidades, alguns comportamentos que elas não estão preparadas para ter. E às vezes a gente julga, né? Que elas deveriam ter desenvolvido ou não desenvolveram, mas não é assim que funciona, né? Aí a gente não tem que se culpar por a gente não conseguir fazer algo da forma que a gente esperaria que acontecesse, né? Ou não existe o certo e errado, né? Existe o que precisaria acontecer, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar fazer o melhor possível dentro do nosso grau de percepção e conhecimento, né? Eu acho que, né? Uma pessoa assim, nossa, fulano, você é tão evoluído, mas em relação ao quê? Em comparação ao quê, né? Porque às vezes o que é ser evoluído para você? Exatamente, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar entender as situações como eles são, né? Porque eu acho que quando a gente se sensibiliza com a história do outro, aí é uma grande porta, é uma grande oportunidade de conexão para a gente poder enxergar na gente maravilhas que tem dentro da gente mesmo, né? Porque assim, quando a gente olha para o outro, a gente consegue refletir, né, uma emoção boa dentro da gente, é porque ela está lá dentro, né? Porque a gente não enxerga aquilo que não existe na nossa concepção de entendimento, concorda? Sim. Então, se o cara enxerga o bom, é porque existe nele. E aí é aquela oportunidade que ele deveria lapidar, otimizar e trabalhar aquela situação, né? Às vezes a gente só fala, não, eu te admiro muito. Mas aí admirar, aí o cara enxerga, ele sabe que tem nele, mas ele não trabalha aquela qualidade, né? Sim. Ele só admira o outro. Né? Então, eu acho que um motivo da minha fala também é trazer um pouco disso para as pessoas. Essa reflexão, né? Se algo me admira no outro, e eu, a partir desse momento, consigo entender que está internalizado em mim, é um momento maravilhoso de a gente começar a lapidar aquilo e tentar, né, entender e transbordar aquilo de uma forma pessoal, dentro do que é a nossa realidade. Não precisa ser exatamente igual, né? A gente pode usar aquilo como uma estratégia para a gente poder fazer coisas grandiosas e transformações na nossa vida, né? Então, assim, eu acho que é interessante muito a gente falar essas coisas, né? Porque
eu acho que tudo que a gente pode controlar na nossa vida é como a gente responde a ela, né? Sim. Concorda? Sim. Então, assim, e o que está acontecendo hoje, que eu vejo com as pessoas, é o seguinte: a gente está vivendo um momento que as pessoas estão vivendo uma incoerência entre o que elas dizem e entre o que elas vivem. Né? Nós somos uma sociedade extremamente religiosa, né? Em todos os sentidos, diversa, maravilhosa. As pessoas, elas praticam a fé ao estudar, né, os mandamentos, os livros, Sim. que elas são instruídas, mas o que a gente está percebendo é que elas não estão conseguindo aplicar o conhecimento. Então, quer dizer, é a fé sem obra. Então, eu tenho aquele ditado, o Fabiano Zettel é um cara maravilhoso, te amo, meu irmão. É um cara que me fez entender isso também, né? Que a gente consiga mostrar a nossa fé através das nossas obras. Sim. Né? Porque a gente está tendo muitas pessoas críticas, muitos críticos no sentido de narrar, de dizer o que fazer, de o que deveria ser feito, ou de ficar ali só apontando as situações, ao invés de estar dando exemplo com as ações, com as atitudes, né? Então a gente está precisando. Eu vejo que é uma época da gente externalizar com atitudes. Sim. Porque as nossas atitudes elas têm que estar em sintonia, né, com o que a gente sente e com o que a gente pensa. Né? Então, assim, eu acho que eu tento hoje, sabe, ser coerente. Eu vou errar, eu erro, eu acerto. Assim, dentro de um prisma, né, que a gente está falando do que as pessoas podem entender de certo e errado, mas eu posso falar assim que eu não tenho nenhum tipo de arrependimento das minhas atitudes, porque eu tenho certeza que elas estão alinhadas com o que está aqui, com o que está aqui, né? E com o que eu tenho falado. Né? Então, assim... Tem coerência, né? Isso. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre trazendo revisões transformadoras de nós mesmos, não revisões críticas, né? Então, essa revisão, algumas pessoas chamam de reforma íntima. A reforma íntima, algumas pessoas chamam da ascensão do espírito, né? Sim. Então, eu acho que aquela transcendência, vários mestres, né? Santos, padres, mestre Jesus, fala que essa revisão da transformação de nós mesmos é como se a gente estivesse renascendo a cada dia. Né? É o renascimento nosso a cada dia, né? Então, assim, e aí, isso me emociona muito, sabe? Porque a gente vê tanto, né? As pessoas falando em mentoria, em coaching, Sim. passos para isso, passos para aquilo. Como chegar no topo do topo, como você ser o melhor nisso, 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 como se fosse um programa que você segue e você alcança aquilo. Ou que todos precisem ser igual, né, Breno? Assim, tem que todo mundo chegar a um determinado nível de sucesso que a gente não sabe se é isso que a alma daquela pessoa quer. Não é esse padrão. Sabe o que eu falo com as pessoas? O sucesso é uma medida definida pelos outros e a satisfação é uma medida definida por nós. Por você, sim, por cada um. Por cada um, né? Então, assim, sucesso é que o outro, é a opinião do outro, é o que o outro está achando. Mas a satisfação é o mais importante, a satisfação que você faz, a satisfação de como você faz, né? Você conseguir expressar de forma genuína, sincera e amorosa aquilo que você né? Através das suas atitudes, do seu trabalho, da sua fala, da sua arte, né? Da sua forma de você lidar com as pessoas, com o meio ambiente, com a natureza, com os animais, né? Então eu acho que e a gente foi criado, né? De forma, acredito eu que poderia ter sido diferente, porque a gente vive uma sociedade de competição, né? De concorrência. É uma sociedade que incita as pessoas a serem melhores aquilo que elas são. E a gente falou, não existe... A gente acabou de concordar lá atrás que não existe melhor nem pior, né? Nem o que é mais, o que é menos. Né? Então, assim, o que está convidando no momento, né, é a colaboração. A natureza, ela é colaborativa. Essa questão que a gente fica, que a gente foi, que às vezes na ciência tentou convencer a gente que fosse o certo, trazendo só para a gente o ponto de vista do que o mais forte, do que o mais capaz, do que o que se destaca, é o que comanda, que dá a ordem, é só um ponto de vista. Sim. Existe o ponto de vista da colaboração.
Eu indiquei outro dia aí um documentário maravilhoso, né, que Eu Sou o I Am, daquele diretor de Sim. Hollywood, né, Uhum. que ele abriu mão da vida dele de fama, luxo, para poder buscar o entendimento do que, né, Quem ele era. de que ele era, a essência dele, o propósito dele de vida, que não era só ele ficar fazendo filme e ficar ganhando os prêmios que ele ganhou, né? E aí, numa parte do vídeo, ele convidou vários caras estudiosos da espiritualidade, de Rumi, da física quântica, caras bacanas, escritores, né? Foi muito interessante, assim, ele poder participar dessas pessoas. E aí eles mostraram lá, provaram para as pessoas que a natureza ela é colaborativa, ela não é. Sim. Porque as pessoas têm que entender uma grande questão. Existem qualidades nossas que são factíveis para a preservação da espécie e Uhum. para a perpetuação da vida. As pessoas não conseguem distinguir as duas coisas. Realmente, o alfa forte, mais capaz, ele é o que vai ser responsável pela perpetuação da espécie, Sim. né? Mas a preservação da Todos vida ela é somos colaborativa, necessários, né? Todo tipo sabe? de ser são necessários. Mas não quer Necessários. dizer É que são colaborativo. melhores, são todos bons para o que precisa ser feito. Um depende do outro. Exatamente. E lá mostra uma cena maravilhosa, sabe? Eu até arrepio porque a natureza responde ao ser humano. Então eles ficaram observando um grupo de veados comendo. E eles viram um lago lá. E estava quente, e provavelmente eles estavam com sede. Então aí, qual que foi o entendimento dos biólogos que estavam olhando aquele pessoal? Qual seria o comando para que eles fossem até o lago para eles poderem beber a água? Então, qual que era o dilema? Ir rápido demais e afundar, ou Uhum. demorar demais e não ter mais água suficiente para todo mundo. Sim. Né? Então, esse era, teoricamente, o dilema, né? O único dilema que existia ali naquela situação, né? Se vai rápido demais, eles podiam chegar lá e pisar na parte mais fofa e afundar, ou demorar demais para poder chegar lá e beber água. E aí o Alfa, ele destacou ali, ele levantou lá no meio do bando, né? E apareceu. Aí todo mundo olhou para ele. Então só que ele não tomou nenhuma atitude. Ele ficou ali, só alerta, em pé, olhando e olhando para o lago. E ninguém fez nada. E eles ficaram filmando. Aí de repente aconteceu. Um olhou, um olhou, um olhou. Aí ele foi e voltou. Aí os outros, um olhou, um olhou, um olhou. Quando mais da metade do bando olhou para o lago, eles foram. Então, o meu entendimento hoje, né, do que eu vejo aí, né, eu tava muito severo e ansioso com a necessidade de que as pessoas entendessem o momento por esse ponto de vista que a gente está tentando trazer aqui, né? Sim. A necessidade da mudança, do coletivo, da colaboração, né, da soma, trazer um amor como resposta para esses problemas, né, a gente poder olhar para o outro de forma amorosa como a gente gostaria de ser olhado, né? E, e aí eu cheguei à conclusão ontem com a Andrea, né, que eu estava que eu estava fugindo a essa regra do entendimento de cada um. E que não era eu ficar entristecido com determinados comportamentos que para mim eles eram certos, ou ficar ansioso demais para as pessoas verem o que eu estava vendo. Sim. Era entender como eu precisaria mudar para que eu pudesse chegar no coração dessas pessoas e mostrar talvez aquele universo que eu estava vendo, mas não de uma forma a confrontá-las, contrária a elas, mas de uma forma que a minha forma de fazer as coisas amorosa pudesse trazer para elas a forma que eu gostaria que elas vissem as coisas. Né? Então, ao invés de então hoje eu não estou mais dessa forma, então estou feliz por ter me transformado e entendido que hoje, né, não é a gente ficar discutindo, pô, você não está vendo isso, não é possível que você não reflete, pô, igual eu falei ontem, pô, enquanto a gente está discutindo aqui estratégia para a Terra se recuperar, para as pessoas fazerem reforma íntima, tem as pessoas, 1,4 bilhões de pessoas assistindo Big Brother. É. Então pessoas essas 1,4 bilhões de pessoas assistindo Big Brother são as pessoas que estão precisando mais do nosso suporte, do nossa emissão de amor, da nossa vibração, do nosso carinho, da nossa atenção, né? E aí eu falei assim, são essas pessoas que a gente precisa chegar, porque a gente está aqui discutindo, é lindo, maravilhoso, eu sei que as pessoas estão aqui, elas estão Sim. na mesma forma, a gente teria que estar discutindo formas de como a gente chegar nessas pessoas, como a gente trazer essas pessoas para próximo da gente. E não a É. gente ficar só, tem que ter reforma, reforma importante, a gente sabe que é.
né? A gente está em sintonia, está em vibração, né? Então então a minha mensagem falar que a gente só vai conseguir chegar nessas pessoas. Vai falar assim, e aí foi um ponto de Big Brother, você não está vendo, você tem que refletir, você está sendo ingrato, você está reclamando demais dos seus problemas, você está com medo demais por bobeira, você não tá tendo fé suficiente, não é isso. Eu acho que trazer, né, fazer muitas dessas falas, mostrar para essas pessoas, assim como área indispensável para a existência orgânica da vida, que o amor é oxigênio para a alma. Né? Então, Sim. Então eu acho assim, se ela não tiver esse amor, né, ela não vai conseguir se fortalecer para ela viver de forma plena a vida dela. Sim. Né? Ela vai ficar vazia, então ela assiste Big Brother com medo. Não é questão de julgamento, né? Mas assim, eu brinco muito, né? Então, assim, e aí, eu entendi também, né, que quando a pessoa não consegue expressar esse amor de forma genuína para ela e nem para o outro, ela começa a se justificar o vazio existencial dela nessas coisas. Então a gente tem que entender isso, né? Esse cara não está ali conseguindo expressar de forma, né, plena e genuína esse amor dele, a ponto de ele conseguir entender que ele tem que trabalhar e se transformar. Quer dizer, a gente tem que entender que ali, né, ele está precisando mesmo, né, a gente está justificando, fugindo de uma coisa que ele não está precisando fazer. Então a gente tem que estar ali para emanar aquela vibração para essas pessoas, né? Fazendo um convite, né, para a gente, né, pensar nessas pessoas, né? Não é rebater, Sim. não é tentar dar lição de moral, né? Às vezes a gente chega com os textos dos mestres, a gente chega com textos, né, de doutrinas e joga para a pessoa, e às vezes a gente gera mais confusão na vida dela do que a gente expressasse a nossa verdadeira, né, as manifestações, a nossa percepção dos milagres das nossas vidas. Eu acho que a forma mais simples da gente poder mostrar todos os ensinamentos dos mestres, da espiritualidade, é a gente conseguir testemunhar a nossa percepção das coisas que acontecem com a gente e a transformação que foi gerada na nossa vida para essas pessoas. Eu acho que essa, mais que eu chamar o cara para poder ler, né, alguma coisa, um texto, mandar um livro, enfim, é isso. Cara, olha, fez comigo aqui, e olha só, esse ensinamento aqui me fez ser desse jeito aqui. Ele, então foi isso, Breno? Foi isso aqui. Foi quando eu conheci isso, foi quando eu senti isso, quando eu vi isso, que eu consegui mudar esse padrão que eu estava. Né? Não só eu jogar lá texto lá, livro de ouro de São Germão, cara, decreto, livro de decreto, livro de ouro de São Germán. Iniciação Humana Solar, enfim, né? Livros mais avançados do Espiritismo, né? Enfim. Pietro Baldi, não é? a coleção Pietro Baldi toda. Concorda? Eu adoro a Nova Acrópole, concorda? Eu adoro Sim. o pessoal da Nova Acrópole, adoro. Mas é muito complicado o cara chegar num ponto, um cara que não tem noção dessas coisas, quando ele vai ler filosofia, entra Platão, não sei o que, Sócrates e tal, falando de amor, aí quando você vai falar, não dá, entendeu? Às vezes a pessoa precisa da forma mais simples, mais leve, mais básica, né? O básico, né? Então, assim, Jesus, né, ele resumiu a vida dele, esse amor de forma muito simples e por excelência em tudo que ele fazia, né? A simplicidade da forma como ele agia nas situações mostrou isso pra gente, né? Para quem entende que o Mestre Jesus, o Cristo, ele é o Mestre, como eu vejo que sim. Né? Então, assim, e aí foi, através da simplicidade dele, desse amor genuíno dele, ele conseguiu expressar os instintos mais elevados, né, para ter progresso, para tentar fazer com que as pessoas tenham progresso. Então a gente, né, quer trazer coisas extraordinárias, né, em relação de, vamos falar assim, de dons, né, a manifestação de dons, enfim, né, e não é por aí, né, é muito mais simples do que a gente... Sim. Eu não sei o que você vejo, acha. sabe? Não, eu acho que você tem razão, assim, eu concordo, eu comungo com essas ideias, assim. Eu acredito que o primeiro passo agora é permitir simplesmente ser,
a luz, né? E a sombra que nós somos, que é viver essa experiência humana, e pensar nesses atos que você traz como sendo dos que estão mais próximos para que de forma exponencial vá chegar nos outros. Porque nem todos vão conseguir fazer isso de forma bem grande, mas se você fizer a partir do que você vive no seu dia a dia, é a pessoa que você encontra. Há pouco tempo teve um episódio no Correio daqui de Garopaba que assustou muita gente. Um senhor chegou para pedir informação ao caixa do Correio. E ele não pegou uma ficha para pedir informação, ele simplesmente pediu licença ao rapaz que estava sendo atendido, com a esposa, e disse assim, eu gostaria apenas de uma informação rápida. Mas, Brina, esse rapaz que estava com a esposa, ele deu um escândalo tão grande, ele fez uma atitude tão intolerante, todo mundo tomou um susto assim. E aí, a esposa tomou um susto também, ele disse, por que você não pegou a ficha? E aí começou aquela coisa, o senhor, coitado, e aí o rapaz, o caixa do correio disse, pois eu não vou lhe atender, eu vou chamar a polícia, isso não é forma de se tratar uma pessoa. E aí começou uma briga. E aí eu disse, meu Deus, as pessoas estão perdendo o senso, a tolerância, a empatia, né? Aí eu chamei o senhor e disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, quando eu for atendido, o senhor pode ir na minha frente e pergunta, o senhor vai comigo. Mas foi um mal-estar muito grande. Então, é disso, né, que você traz, que é essa coisa da gente estar se percebendo e vivendo as coisas do mínimo, do mais simples, né? Mas foi sensacional isso que você colocou, porque eu também estava... Várias coisas aconteceram aqui, né? Também desse padrão aí de situação. E aí, eu estava conversando isso com um amigo meu. Então, é muito engraçado. E eu trouxe uma teoria, né? Que... Não uma teoria minha. Eu já tinha lido isso há muito tempo. Fala o seguinte, né? Quando o choque que o homem experimenta quando ele de ver o egoísmo do outro, às vezes faz ele egoísta, né? Para ele se colocar em defensiva. Sim. Assim, então, às vezes, assim, então as pessoas elas estão tão na defensiva do egoísmo do outro, que elas se fazem egoístas, né? Para ficar na defensiva também. A gente está vivendo um mundo onde as pessoas estão pensando em se defender. Então, assim, a gente está vivendo uma cultura, né, do egoísmo, né, por conta... Da reatividade, né? Da reatividade. As pessoas estão ficando egoístas por conta do egoísmo do outro, por conta, né, de sentir que elas têm que ficar na defensiva. Né? Então, assim, eu acho que, né, a gente precisa pensar nessas questões, né? A gente estava falando, mas quando você falou isso, né, uma coisa que você colocou, um pouquinho antes de eu completar essa frase do egoísmo, você falou que realmente muitas pessoas não vão conseguir, né, ter essa percepção, né, da transformação, enfim. Não, eu acho assim, muitas não vão conseguir fazer isso em larga escala. Em larga como, escala, por exemplo, sim. O seu trabalho de André, ou que já está com... Tem pessoas que já estão atingindo um grande número. Outras não podem achar que não podem fazer nada porque não vão fazer por grande. Porque eu acho que é do pequeno para o grande também. Exatamente. Né? Mas ontem eu falei isso com a Andréia, que eu fiquei, né, dentro daquele meu contexto de ficar chateado. Sim. Eu falei assim, gente, vamos partir eu falei pro pessoal ontem na live, que se a gente fosse partir do pressuposto de quantas vezes, né, para quem entende essa questão dos mestres, né? Sim. Quantas vezes os mestres vieram, né, em experiências diferentes, como figuras diferentes, para tentar passar esse tipo de mensagem, né, que a gente nem chegou na totalidade dessa mensagem, concorda? Acho Sim. que o conhecimento pleno do que a gente precisa ter de entendimento e de passar, ele não ainda está completo. A gente está no caminho, né? E a gente sabe disso, porque eu acredito em alguns estudos, né? Eu acho que, por exemplo, os estudos arcanos que os egípcios faziam, eu gosto muito da alquimia.
Sim. As pessoas elas não entendem. O tarô egípcio hermético, ele mostra... Ai, meu Deus! Eu sou taróloga, Bruno. Ai, eu meu também fiz. Jesus. Eu fiz curso de tarô hermético com o Cláudio Carone, lá lá Ai, do eu sinto Roncador. muito te dizer que eu não fiz curso nenhum, é tudo intuitivo. Pô, legal de não. Eu não Mais sei ainda, nenhuma né? carta, É mesmo? Não, mas nenhuma. essa carta, esse tarô egípcio, ele foi um Sim, conhecimento, né, passado do Hermes Trismegisto mesmo, que primeiro, entra dentro do... sim, com as leis. Entra, isso, ele entra, ele leva em consideração a astrologia e a numerologia, né? Sim, E aí, na verdade, essas cartas, esses arcanos que são percorridos pelas cartas, eles escrevem pelo entendimento do Hermes Trismegisto, que ele veio como Tote, enfim, né, sim, em outras encarnações, mostra que aquele ali é o processo da ascensão, no entendimento do Hermes sim. Trismegisto, né? Então, as Tanto 21 é que o cartas, último, o 22, é o mundo, isso, né? Que é o exatamente, absoluto, o que a absoluto. gente passa por todos os arcanos maiores até chegar lá. Exatamente. Então, assim, mas além disso, né, a gente tem, né, o Pitágoras falando disso, concorda? Sim, A gente sim, tem, a gente tem a Andrea falou ontem, não sim, terminou de sim, falar, né, do que o espiritismo de 20 passos, que aí já sim, muda um pouco o número, né? O próprio quem mais que... Nossa, tem várias, né? Vários. tem muitos, muitos. O, pró- o próprio Saint-Germain, né? Sim, O livro da Santíssima de, Filosofia, mostra exatamente todas as etapas que o Conde Saint-Germain ele passou até ele chegar atingir, a conhecer a Pedra Filosofal, né? Então, quer dizer, e o Conde Saint-Germain é o mestre Saint-Germain, né? E ele já veio de outras formas também. Então, olha só quantos sim, deles, o próprio Buda, quantas vezes, né? Quantos Budas tivemos, né? E eles não conseguiram, ficaram tentando trazer esse ensinamento para a gente, né? Esses ensinamentos. Então, a gente tem que ter paciência, né? é Olha verdade. quantos ciclos esses caras apareceram aqui, esses mestres vieram, tentando trazer essas mensagens, e até hoje ela não foi 100% ou majoritariamente difundida, né, e aplicada, né? E agora nós estamos no paradoxo, né, Breno? Porque, Sim, assim, por um lado, nós atingimos e estamos a caminho, né, de uma ascensão tecnológica, agora com o advento da inteligência artificial, sendo que coisas primárias, básicas, que deveriam ser comuns e preocupantes a todos os seres humanos, como humanidade, como mínimo de condição para que se viva de forma, né, mais humana, vamos pensar nos valores humanos, ainda, ou seja, é como se tivesse um lá em cima e o outro aqui embaixo. Né? E exatamente. aí eu acho que esse tempo, eu acho que é uma tentativa que eu De acredito que de começar a se tá, aproximar aproximar. para que a gente possa realmente viver o que a gente espera. O que eles vieram fazer em várias eras e que não conseguiram, e que a gente, né, como meros estudantes e seres, estamos também em processo, né? Mas a maravilha dessa existência é essa, né? É que a gente é É, sempre aluno e sempre professor, né? A gente tem que ter é, esse coração concepção. transbordando amor, né? Tem 7 caminhos, né? Que eu acho que eles são lindos, né? Que eles falam da inocência, né? Que existe o nascimento do ego, existe o nascimento do empreendedor, depois existe o nascimento do doador, depois existe o nascimento do buscador, depois entra o nascimento do buscador, depois entra o espírito, né? Eu Sim, acho que é muito bonito que a gente passe por essas etapas, né? A gente precisa conhecer, foi o que você falou. O nascimento, muitas pessoas estão nessa fase do nascimento do ego, elas ainda estão muito presas nessa fase. Aí elas vão entrar no pulsador, aí elas começam a buscar. Muitas sim, pessoas estão... Né? A gente está vendo que agora tem uma galera muito grande nessa fase da busca e da é, doação, né? Já temos pessoas, né, que estão ali doando, a gente está numa fase da colaboração, da doação, né? E também a gente está nessa questão, né, de observar. Muitas pessoas estão... sim, Eu vejo muitas... Outro dia eu conversei com uma amiga minha, é lindo, por isso que eu acho que isso é maravilhoso, sabe? Eu emociono. Eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Breno,
eu tô tão chateada, porque tantas pessoas que eu fiz curso, que eu acho que eram super especiais, maravilhosas, que elas deviam estar falando, elas deviam estar botando a boca no trombone, falando, postando, então elas são caladas. Assim, elas estão na fase do observador, elas estão observando. É. Elas estão observando. Elas estão observando. E nem sempre, sem julgamento, nem Sim, sempre o que se mostra é, né? exatamente. A Então, pessoa pode estar sem ali. julgamento. Pode Exatamente. ter. Eu briguei com ela. Eu falei assim, mas eles tinham que falar, as pessoas precisam. Ela falou assim, as pessoas precisam assim. Não, sim, eu entendo que às vezes a gente. Aí eu briguei e falei assim, olha, igual se a gente. Eu acredito que todos nós temos, né? Capacidade de mediunidade, na verdade, são faculdades Sim. que os seres já tiveram, que a gente perdeu, né? Enfim, não tem nada de mágico, um cara ser clarividente, clareaudiente, não tem nada de mediunidade. Isso eram capacidades que eram inatas às Inatas. nossas. Inatos nós, antepassados, e a gente foi perdendo. Então as pessoas elas têm resgatado essa capacidade. Não é nada fantasioso, mágico, que a gente às vezes vê algumas pessoas, né, demonstrarem esse tipo de habilidade. E as pessoas, nossa. Sim. Aí a pessoa assim, nossa, um amigo me falou assim, Breno, eu fui no centro e me falaram que eu sou médium. Eu tenho uma habilidade. Todos nós temos todas Todo elas mundo agora. é. Todo mundo é. Então, assim, eu brinco, todo mundo é. Assim, se alguém está querendo chamar. Enfim, todo mundo é. Agora, eu acho que o momento é o quê? Precisamos nos responsabilizar. Estamos nos colocando à disposição para sermos usados, para que a gente contribua da melhor forma que a gente pode usar? Essa é uma reflexão. Através do nosso dom, né? Porque cada um tem uma arte,